Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus adolescentes, a paz do Senhor. Que bênção poder estarmos juntos aqui mais uma vez para compartilharmos um pouco daquilo que temos aprendido através da escola bíblica na classe dos juvenis. Este trimestre estamos estudando Igreja, o corpo de Cristo. Temos aprendido bastante com a palavra do Senhor, com os ensinamentos, e tenho certeza que você, adolescente, você, irmão que nos assiste, tem sido edificado. Então não só ouça, mas guarde a palavra no seu coração, e certamente seu caminho será um caminho de bênção, frutífero, colhendo tudo aquilo que Deus tem para lhe dar. Iremos nesta feita estudar a lição de número 11, que tem por tema a Igreja e suas denominações. Nós temos nos últimos anos visto, espalhado por muitos lugares uma grande variedade de denominações. Para alguém pode ser surpresa, mas a Bíblia Sagrada, como a infalível palavra de Deus, ela já nos revelava que desde lá o princípio, na fundação da igreja, já havia alguns grupos, havia já algumas coisas que direcionavam para este tipo de acontecimento. O importante, e nós vamos aprender aqui, é que precisamos estar firmados na palavra de Deus, crendo e olhando para o alvo que é Jesus Cristo e a sua palavra que é luz para os nossos caminhos. O texto base, o texto base que nós vamos estudar está em Gálatas 1:8, que diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é uma expressão que assim muito é usada para alguém que está debaixo de uma maldição, está cortado, desligado de um seio de crenças. Então todo aquele que vem por outro evangelho, que esteja querendo se sobrepor ao evangelho de Cristo Jesus, esta pessoa já tem que ser retirada, tem que ser extraída do nosso meio e está aqui debaixo de maldição. Então precisamos estar muito atentos a isto. Nosso primeiro tópico vai falar sobre a igreja no Novo Testamento. O segundo tópico, variedade de denominações. E o terceiro tópico, fronteira denominacional. Nós temos o objetivo, nesta lição, de ressaltar a importância de conservar as doutrinas bíblicas, explicar por que existem várias denominações e esclarecer como deve ser o nosso relacionamento com as outras denominações. Então, vamos partir do princípio de que o que viria a ser doutrina, A palavra doutrina significa instrução ou aquilo que é ensinado. Nós vamos ver esses textos sendo direcionados ao próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 28, que nos diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, ou seja, daquilo que estava sendo ensinado. Vamos ver também o termo doutrina lá em Tito, capítulo de número 1, versículo de número 9, que nos diz assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Vemos também, e aí você pode acompanhar em casa lendo, em Apocalipse,
capítulo 2, versículos de número 14 e 15, esse termo doutrina aí. Então, com base nisso que a gente leu aqui, a gente entende que a doutrina bíblica, ela é um conjunto de princípios com base nas sagradas escrituras. Aí é que está o segredo. A doutrina, ela não pode ser baseada em filosofia humana, em conhecimento humano, nem cultura, em nada. Ela tem que estar baseada na palavra de Deus. E a sua finalidade é ensinar, orientar, instruir o crente quanto à sua postura para com Deus, para com a igreja e para com os nossos semelhantes. Então guarde bem essa palavra, o significado da palavra doutrina aí com você. Porque hoje em dia, muitos são aqueles que atacam as igrejas que têm um posicionamento firme, baseado e seguro na palavra de Deus, como se fossem apenas negócios de homem. Mas não, a doutrina, a verdadeira doutrina, ela tem como base a palavra de Deus. E a gente observa que não só fatores históricos, culturais podem dar origens a diversas denominações, mas também a interpretação equivocada da Bíblia. É quando alguém olha e lê a Bíblia e não estuda ela da forma que ela deve ser estudada, não analisa, não está na dispensação do Espírito Santo de Deus, aquele que é a partitura das Sagradas Escrituras, aquele que é quem nos traz à luz a palavra de Deus, e começa a criar para si seus próprios fundamentos, e com base neles enganam-se a muitos. Então, a gente vê que desde lá o princípio, já no livro de Atos, os apóstolos já vacinavam a igreja com relação a esse tipo de pessoas. E a gente vai ver isso lá, que muitos, por falta de compreensão, e outros pelo simples desejo de ensinar o engano, de semear o engano, estavam inseridos já no meio da igreja. E a gente vê uma evidência lá em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 28 ao 31. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. As palavras são fortes, mas isso era uma realidade que o Espírito Santo já estava mostrando ao apóstolo que iria acontecer naqueles dias. E aí ele vai continuar narrando aí, e você pode acompanhar também aí através da sua Bíblia, Atos 20, do 28 ao 31. Então, de onde vêm essas variedades de denominações? A gente vê que na igreja primitiva nós não encontramos registros de denominações, apenas de alguns pequenos grupos que já existiam, diferente de hoje, que se você caminhar numa avenida, você encontra 5, 6 igrejas de denominações diferentes, de placas diferentes. Mas depois de muitos séculos de fundada a igreja primitiva, nós vemos emergir no Ocidente uma igreja cristã, porém que não passava o conhecimento bíblico àqueles que eram leigos, que não tinham estudo da maneira correta, de maneira indouta. Porém, eles usavam do conhecimento que detinham para manipular as pessoas, para impor sobre elas aquilo que a igreja queria. E a gente sabe que em 1517 houve uma reforma conhecida, a Reforma Protestante, de onde hoje é mais conhecido como os chamados evangélicos, que se apartaram da Igreja Católica.
Então, a verdade do evangelho tem que ser pregada e não usada para manipular as pessoas. Nos tempos da igreja primitiva, a gente vai ver que alguns desses grupos se intitulavam seguidores de outros apóstolos, como lá em Atos 18, 24 e 25, alguns que se denominavam seguidores de Apolo, os judaizantes que se apropriavam da cultura judaica e queriam forçar os gentios convertidos a seguirem rituais que eram dos judeus. E também a gente vai ver o combate às heresias como sendo uma ferramenta-chave para evitar a disseminação desses novos grupos, dessas novas denominações. Neste cenário da igreja primitiva, já existiam os gnósticos, que eram aqueles que usavam o modelo dualista, os ebionitas, que negavam a divindade de Cristo, os apolinarianos, que defendiam que Jesus tinha o corpo humano e a mente divina, e a gente sabe que isso não é verdade, e também os montanistas, que pregavam uma nova revelação concedida a eles, e dentre alguns outros. Então, já havia inserido no meio da sociedade pequenos grupos que estavam tendenciosos a ensinar o que era errado. Então, a reforma protestante, ela vem com um divisor por não concordar sobre questões que a Igreja Católica ela impunha sobre o povo. E a gente sabe que a verdadeira igreja de Cristo, ela não pode ser abalada jamais. Por quê? Porque, como diz Mateus 16 e 18, ele é o fundamento, a pedra principal é o Senhor Jesus. E a igreja invisível, a igreja de Cristo, o Cordeiro Imaculado e a sua noiva, que é a igreja, ela jamais será destruída, porque ela tem uma base forte e essa base é Jesus. Inclusive, quando se vai dimensionar uma estrutura para a construção de grandes edifícios, primeiro se tem a carga que ele vai ter para depois fazer a sua base. Aqui a gente já vê o contrário. Jesus, ele já se põe como uma base, independente de a igreja ter apenas um crente, ou milhares e centenas de bilhares ou bilhões, ele suporta toda a carga, porque ele é a pedra principal, ele é o nosso Senhor. Então, diante disso, dessas coisas que aqui falamos, desses princípios que devem reger a nossa vida, para que nós não venhamos a nos confundir na nossa caminhada, a gente precisa entender que, independente de outras denominações, nós precisamos lidar bem, tratar bem com todos, porque a verdadeira igreja é aquela que professa a sã doutrina e porta-se como luz neste mundo que a gente vive. Então, que Jesus ilumine a tua mente, meu irmão, meu querido adolescente. Que as nossas mentes sejam iluminadas. Por quê? Porque existem muita gente por aí pregando todo tipo de evangelho. Porém, só existe uma verdade, só existe um caminho. E este é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nosso Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, você pode muito bem se relacionar com pessoas de outras denominações, tratá-las bem como convém, porém, sem deixar levar-se por aquilo que não é bíblico, por aquilo que a gente aprendeu como é a doutrina, que são princípios baseados na palavra de Deus e que devem reger a nossa vida. Que Deus continue abençoando você que nos assiste e continue empenhado em aprender a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.